A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos para a lição de número 2 da classe pré-adolescentes. E o tema de hoje é o respeito às autoridades. A lição de hoje está baseada em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7. É necessário que o professor realize essa leitura em sala de aula juntamente com os seus alunos. Tito 3:1, então aqui é a mensagem. Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam e das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Então falaremos para os nossos alunos a importância de respeitar as autoridades. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre tudo, isso é a verdade e é muito importante que eles entendam isso. Eles estão em fase de desenvolvimento, desenvolvendo não somente a parte física, mas também a parte social. E quando fala em viver em sociedade, com certeza nós falamos das autoridades e falamos de autoridades, lembramos de políticos, lembramos dos magistrados, que são juízes. Então toda autoridade e não somente estes da sociedade, mas também as autoridades, as pessoas que estão próximas a si, os professores em sala de aula, na escola bíblica, na escola secular, os pais em casa, o pastor, a liderança. Então é autoridade em geral. Todos eles devem ser respeitados porque foi Deus quem instituiu. Deus instituiu, por mais que muitos deem maus exemplos, mas Deus instituiu a autoridade para que exista ordem, organização, e isso agrada a Deus. Então este é o intuito. Nós não vamos aqui entrar num ponto de falar, porque acontece de políticos no Brasil ser desta forma, corruptos. Certo é que sim, nós até trataremos sobre este assunto, mas certo é que a autoridade ela foi instituída por Deus. O ofício de autoridade, para que exista ordem, para que exista organização, é necessário que nós, os nossos alunos, sejam obedientes às autoridades. Foi Deus quem colocou ali, Então, sem insubmissão, sem rebeldia, este é o ponto principal que nós devemos colocar no coração dos nossos alunos. Objetivos desta lição, então, é ensinar que não há autoridade que não seja constituída por Deus, reconhecer que as autoridades são instituídas para castigo ou louvor, e o próximo ponto, obedecer a Deus, segundo as Escrituras, respeitando as autoridades, conhecendo mais de Deus, obediência às autoridades. Então é o ponto principal desta lição. O apóstolo Paulo afirmou aos cristãos romanos que nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Este ponto já afirmamos aqui, então considere isso. E as que existem foram constituídas por ele. Submissão ao domínio humano é bíblica. A submissão ela é bíblica. Deus institui líderes, liderança. Deus instituiu assim desde o princípio. Por mais que o homem fez más escolhas, mas é a vontade de Deus que o homem viva em ordem e responda às autoridades com temor. Tópico 1. Toda autoridade é constituída por Deus. A palavra de Deus confirma que as autoridades foram constituídas por Deus, até mesmo aquelas que não reconhecem a sua soberania. Sim, até aquelas que não reconhecem a soberania do nosso Deus, elas também foram instituídas. A posição, o ofício foi instituído por Deus. Mas também temos exemplo na Bíblia de autoridades que Deus permitiu que pudesse então ser líderes de uma nação, para que pudesse levar muitas das vezes o castigo a Israel. Nós podemos falar de Nabucodonosor, podemos falar de outros também, mas isso que fique bem claro, porque Deus também permite que as coisas aconteçam muitas das vezes porque tem um propósito por trás daquela ação. No entanto, há situações que as autoridades praticam o que é contra a palavra de Deus, e nesse caso o compromisso como cristão deve ser priorizado. Sim, temos péssimas autoridades, temos no Brasil, temos maus exemplos, mas o cristão ele deve sim obedecer às autoridades, mas a primazia é o compromisso do cristão com o Todo-Poderoso. A obediência a Deus em primeiro lugar. A obediência ao Senhor não quer dizer que seremos insubmissos às autoridades. Pelo contrário, o próprio Deus instituiu a ordem, deixou a ordem aqui para nós. Respeitem as autoridades. Mas nós vamos ver exemplo como de Pedro, que estava sendo impedido de pregar o evangelho por uma autoridade, mas ele obedeceu primeiramente ao Pai, a ordem do Pai, que era para que ele pudesse pregar. Então, ele obedecendo, fazendo a vontade de Deus, ele pôde assim vencer, pôde então ser abençoado, Essa é a verdade. Você sofreu perseguição? Óbvio que sofreu, mas é melhor obedecer à voz de Deus. Letra A, autoridade ou autoritarismo. É errado usar esse poder para benefício próprio ou mesmo para obrigar as pessoas a agirem contra os próprios princípios. Aqui já ao meio aqui do nosso subtópico. Um exemplo claro foi a ordem do sumo sacerdote para que os apóstolos não pregassem mais o evangelho. Então os apóstolos ali, Pedro e os apóstolos recebendo
a ordem para que não pregassem, a resposta que eles deram para aquelas autoridades foi a seguinte: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Nós obedecemos ao Pai, nós não obedecemos a vocês. Neste ponto que ultrapassa a vontade de Deus, nós ficamos com Deus. Nós ficamos com a ordem divina, porque nós queremos ser abençoados. E nós também não queremos a ira do Senhor por causa da nossa desobediência. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus institui a autoridade ali, mas a autoridade muitas das vezes não vai obedecer à voz de Deus, não será soberana à voz de Deus, e sendo usada pelo inimigo, vai querer propor intentos malignos, impedimentos, provas, situações com que façam que o servo do Senhor possa se desviar. Então ele tem que observar primeiramente a vontade de Deus, assim como os apóstolos fizeram ali. Então eles cumpriram a missão principal, a missão que Jesus designou, que os encarregou. Letra B, o exercício da autoridade acontece pela lei. Cada lugar tem suas leis. Onde os nossos alunos passam, tem as suas leis. No seu lar, principalmente, com certeza, seus pais ali, colocando limites, ensinando, dando ordens, dando tarefas a eles. Então há leis em todo lugar, na escola, ali em sala de aula, fora da sala de aula, nos pátios, né, das escolas também, tem ordens ali para que eles possam cumprir. Quando eles andam na rua, indo à escola, por exemplo, citando aqui este exemplo, tem leis também, leis do trânsito, leis para pedestres, leis que eles devem respeitar. E quando chegam em casa também tem lei, né? Então todo lugar tem ordem. Na igreja também, né, devem agir com ordem, com decência, respeitando a ordem da igreja também ali, tudo que é necessário. Então todo lugar tem ordem. Se não fosse assim, seria uma completa desordem. E Deus não gosta de desordem. Nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, ele fez tudo perfeitamente para que aconteçam as coisas de uma forma perfeita. De uma forma perfeita. Óbvio que nós somos falhos, mas a vontade de Deus é que nós possamos fazer o que é certo o tempo inteiro. É buscar fazer o que é certo. Então todo lugar que eles passarem é inquestionável, a ordem. Por isso que a Bíblia também deixa bem clara a questão das autoridades aos nossos alunos. Nesse sentido, a lei é a força que dá condições para que as autoridades exerçam o poder. É a lei, é através da lei que a autoridade vai exercer o seu poderio. É através do que ele decreta ali, e as pessoas devem seguir. É a lei, então, as regras, né? Regras são necessárias. Nós sabemos que, principalmente nessa faixa etária em diante, ou até, né, na infância, então, indo antes, é difícil fazer com que esses alunos obedeçam regras. Muitos deles não gostam mesmo de regras, querem viver à vontade, mas até para que cresçam cientes do compromisso, do respeito que devem ter em todas as áreas de sua vida, é importantíssimo que eles entendam isso já imediatamente, para que possam assim serem abençoados, né? Serem abençoados, não terem problemas na sociedade, não terem problemas com autoridades, não terem problema com a sua liderança e não terem problemas, né? Outros problemas posteriormente, porque imagina, a pessoa que não tem uma boa criação, muitas das vezes ela vai parar na cadeia, porque não aprendeu a obedecer ordens, porque não aprendeu a ser temente às leis. E nós estamos falando aqui, óbvio que nós devemos primeiramente, a primazia é obedecer ao Senhor, mas tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, ou que desprezaram a voz de Deus, os pais não ensinaram seus filhos, e tampouco ensinaram as leis daqui mesmo, desta terra, para os seus filhos, e eles tiveram um desfecho terrível por não observar a ordem, regras, né? Então isso é necessário. Não importa, né? Se o aluno acha ruim, pergunta para eles aí em sala de aula, professor, pergunta se eles gostam de regras. Você vai ver que eles não vão, eles vão ficar ali, talvez relutante em dar resposta, mas certo é que eles querem ficar à vontade, né? E até nós mesmos, mais velhos, né? Nós já adultos, o homem tem essa questão, né, de desafiar as regras. É interessante isso é do homem, mas é importante que obedeça. Letra C, autoridade no lar. Os pais são autoridade máxima. Sim, os papais são autoridade máxima dentro do lar, né? Eles são responsáveis por fazer valer a ordem dentro de casa, a ordem, os limites para a vida dos seus filhos. Então os pais, a educação é uma realidade, é uma verdade do passado e para os dias de hoje, por mais que muitos rejeitem, a educação inicia-se em casa. Os pais devem educar os seus filhos a chegarem à igreja, a obedecerem os seus líderes, a obedecerem as irmãs ali do ministério infantil, a obedecerem toda a liderança, tudo aquilo que tem ali o melhor para a vida deles. A educação se inicia em casa.
porque muitos estão largando seus filhos, deixando eles a ver navios, pode cair na mão de quem for, essa pessoa educa, essa pessoa dá orientação. Muitos pais aí estão aí, né, se esquecendo de educar os filhos, muitas das vezes para ficar mesmo na internet, ficar aí no bate-papo, ficar vivendo a sua vida aí a maneira que quiser e abandonam os filhos, só fazem os filhos e não criam, né? Então a educação inicia em casa, para que eles cheguem em casa e se comportem. Nós sabemos que crianças, adolescentes, pré-adolescentes, é difícil de manter eles quietos, de fazer com que eles fiquem quietinhos, né, na casa do Senhor. É um desafio. A gente aqui na igreja, a gente trabalha tanto com o pré-adolescente, jovens e crianças, né? Nós trabalhamos aqui amplamente, né? Então com todos. E então nós sabemos a dificuldade, né? Principalmente crianças, que criança tem essa, né? Naturalmente elas vão ficar inquietas. Mas só dos pais falarem que eles devem obedecer à liderança, que devem ficar atentos, que vão chamar a atenção deles, se não obedecer à liderança, isso já ajuda bastante. Mas não, tem pais que não se preocupam em educar seus filhos, deixam eles fazer o que quiserem. É complicado, né? Então é importante que exista essa orientação. A palavra de Deus fala sobre isso e também vai além, né? A palavra de Deus lá em Êxodo 20, versículo 12, também em Efésios capítulo 6, versículo 2 fala que é importante que os filhos obedeçam papai e mamãe para que eles vivam muito tempo sobre a terra, ou seja, para que eles sejam abençoados, para que tenham uma vida longa. Aqueles que não obedecem aos pais, muitas das vezes estão perdendo. Infelizmente, quando nós vamos em um cemitério, e ali nós vemos muitos jovens ali, muitos mais, são realmente muitos jovens que morreram cedo, e a maioria por causa de desobediência, por não honrarem os seus pais, por não obedecerem os seus pais. Isso é trágico, triste, terrível. É triste, é um lugar que não é bom de ir, mas quando a gente chega lá e vê a situação dessa, o coração da gente se entristece de uma forma tão grande, porque é necessário que sejam obedientes para que suas vidas sejam prolongadas. É terrível, né? Mas é uma verdade e nós não podemos negar. É uma verdade e nós, como professores, temos a responsabilidade de lembrar os nossos alunos, e também o máximo possível de lembrar os pais, sempre que tiver a oportunidade. O professor ali lembre da importância dos alunos, né? Falando para os pais que a importância de seus filhos estarem na escola bíblica dominical. É importante, é urgente essa necessidade, precisamos agir. Nós estamos vendo a situação que está o mundo hoje, e o professor, a professora não pode se calar, não pode ter medo, não pode ter timidez quanto a este ponto. Quando se fala em urgência, nós precisamos, quando alguém está precisando de algo urgente, nós saímos gritando, não importa se é tímido, não importa se a pessoa é introvertida, extrovertida, não, vai procurar ajuda. Como nós estamos falando da urgência, da necessidade urgente da palavra de Deus, é importante que nós possamos abrir as nossas bocas e falar a verdade, chamando a atenção dos pais, dos alunos, da importância de estudar a palavra de Deus e se abster das coisas deste mundo. Nós temos essa responsabilidade, o Senhor colocou em nossas mãos, e nada pode impedir com que nós realizamos a vontade de Deus. Vamos para o tópico 2, mas antes, vou pedir aos amados irmãos, quero chegar aos 1000 inscritos, mas eu quero chegar com a sua ajuda. Se inscreve aí no canal e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, sem também, antes de deixar o seu like, né? Deixa seu like aí e nos ajuda aí nesse trabalho, meu irmão. Conto sempre com vocês, é uma bênção, viu? Oro ao Senhor para que Deus sempre instrua os amados irmãos, dê forças. Eu quero dizer para você que está pensando em desistir do ofício que Deus encarregou você de pregar a palavra de Deus, desiste não, porque Deus vai te dar força, porque Deus está cuidando de ti. Deus abre as portas. Às vezes você está preocupado com algo que não está resolvido, mas saiba que o Deus Todo-Poderoso é capaz de resolver por você. Ele não quer que você desista, pelo contrário, muitas vezes está provando-nos para que nós possamos assim entender a sua vontade. Mas não desiste não, porque é algo maravilhoso, é de crescimento tanto para ti, né, para um crescimento espiritual, crescimento da palavra de Deus, e também para as pessoas que estão ao seu redor. É algo maravilhoso. O que fazem as autoridades é o tópico 2. Quando pensamos em autoridade, a primeira ideia é de pessoas que exercem poder sobre outras, né? A verdade é essa. Quando fala em autoridade, nós pensamos, lembramos muito de políticos, né? A verdade, nós lembramos dos políticos que exercem poder sobre os outros. Mas o exercício da autoridade não se resume a isso. A autoridade é aquela pessoa que tem um encargo, tem uma posição de respeito. Então,
muitas das vezes não só somente políticos, né? Na nossa sociedade, na ordem da nossa sociedade, aí nós temos várias autoridades, além dos políticos, temos os juízes, temos os magistrados em geral, temos muitas lideranças aí, então é necessário respeito, né? A polícia é autoridade, né? A polícia é autoridade, então existem muitas autoridades. E é importante o respeito. Letra A, relaciona-se com pessoas. Uma boa autoridade. Agora nós vamos falar de uma boa autoridade. Talvez você seja uma autoridade. Talvez você trabalhe em uma área que as pessoas te respeitem. Então é importante que você entenda isso. Uma boa autoridade, ela é cordial com as pessoas. Ela não é autoritária, não é uma pessoa mal educada, grosseira, não. Só porque tem autoridade, não. É uma pessoa cordial. A verdade é que este é o projeto de Deus para a autoridade que ele institui. O ofício da autoridade que Deus instituiu é justamente para que as pessoas abençoem outras pessoas. Quando nós lemos lá os juízes, né, os juízes, eles tinham amor a Deus, respeitando a vontade do Senhor, mas também tinham amor ao povo, fazendo com que as causas deste povo pudessem ser resolvidas, apresentadas na presença de Deus. Ele sofreu pelo povo. Mas hoje, infelizmente, nós temos muitas autoridades que não estão nem aí para o povo, que querem apenas enriquecer, encher os seus bolsos e fazer tudo aquilo que é desagradável à vontade do Senhor. Então a autoridade ela é cordial, ela é respeitosa, ela tem respeito pelas pessoas e é coerente em suas ações e também em suas decisões, não procurando agradar a um ou a outro, como acontece muito, às vezes por questão de financeira, ou por corrupção, às vezes tomam ali decretos ou decisões baseadas no lucro, baseadas naquilo que eles vão receber. Então a autoridade ela tem que ser coerente com as pessoas, sua administração deve ser baseada no direito certo, né? no dever de todos, amando o próximo, como afirmou o nosso Senhor. Então é necessário também que nós estamos falando de respeito às autoridades, mas as autoridades elas também devem respeitar o povo. A verdade é que, e a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia deixa bem claro, nós lemos em Provérbios, nós lemos passagens onde é requerido também da autoridade a questão do respeito ao povo. Nós estamos falando aqui das pessoas, do povo do Senhor, também, que respeitem as autoridades, mas as autoridades também devem respeitar os seus liderados, senão não dá certo, né? Senão não dá certo, aí pode haver então problemas nesta relação. Escolhe bons líderes. Aqueles que exercem autoridade sabem que o êxito do seu trabalho depende muito das pessoas que ele escolhe para trabalhar, para desempenhar o seu trabalho. Os que exercem cargos na igreja devem ser o exemplo dos fiéis. O apóstolo Paulo apresenta na carta que escreveu a Timóteo uma série de orientações para que a liderança exerça. Por exemplo, que eles possam ser exemplares, que possam ser capazes de ensinar, não briguento, pacífico, calmo, não apegado ao dinheiro. Tem passagens na Bíblia que mostram como a autoridade deve conduzir os seus liderados. Nós temos o exemplo de Moisés, quando ele institui Josué para ser o próximo ali a cuidar do povo de Israel e ensina para que possa assim o povo ter um bom desfecho, para que o povo possa ser bem cuidado. Então, sendo orientado por Deus, ele então fez discípulos, né? O liderado ele precisa aprender. Então a autoridade precisa ser capaz de ensinar, não pode ser briguento, óbvio que não, né? Como que um líder vai trazer confusão para si, para as pessoas ao seu redor? Então ele deve ser pacífico, calmo, não apegado ao dinheiro. Logo, quem exerce autoridade deve prestar contas a Deus de tudo o que faz. Que responsabilidade, né? A palavra de Deus fala que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, líder, autoridade aí onde você entenda isso, que Deus requer de você, que você faça o seu melhor, entendendo que foi Ele quem te colocou aí, que Deus está no controle. Nós devemos obedecer a Deus. O sumo sacerdote ordenou que os apóstolos não pregassem mais o evangelho. Pedro afirmou que a prioridade era obedecer a Deus. Mas isso não deve ser pretexto para que os nossos alunos, nossos pré-adolescentes, para que nenhum servo do Senhor desobedeça às autoridades. Aqui foi porque aí a autoridade, Deus falando para que respeitasse as autoridades com as suas leis, elas também não poderiam ultrapassar a vontade de Deus. Até porque a lei, toda a lei, ela provém de Deus. A moral, aquilo que é certo, provém de Deus. Então, a autoridade aqui na terra, ela baseia as suas leis, as suas regras naquilo
que é o próprio Deus, daquilo que provém de Deus, que Deus sabe o que é certo e o que é errado, Deus instituiu, foi Deus quem nos criou. Por mais que muitos não considerem isso, por muitos não acreditarem nisso, mas é uma verdade, é um fato. Por isso que a autoridade deve estar debaixo também da mão de Deus. A autoridade é importante que ela seja fiel ao Senhor para que o povo seja abençoado. Eu não lembro agora o provérbio, mas lá fala que quando o governante governa mal, o povo sofre. O povo sofre justamente por causa da péssima autoridade, por não levar em conta aquilo que é melhor. E o que é melhor nós sabemos quem sabe o que é melhor, não somente para nós, mas para toda a terra, para toda a humanidade, para todos os governos. É o próprio Deus. Existem muitas nações, na verdade não existem muitas, mas existem nações que têm Deus como, vamos dizer, que respeitam a Bíblia Sagrada, têm respeito pela palavra, que são nações abençoadas. Por isso, tem suas lutas? Tem sim, mas tem um diferencial ali. São um povo abençoado, um povo próspero. Então é necessário respeito à vontade de Deus. 3, devemos honrar as autoridades, honrar a Deus com as nossas vidas e espalhar as boas notícias do Evangelho. Sim, devemos honrar a Deus e também evangelizarmos. Letra A, autoridade usurpada. Desde o início da criação, a autoridade do Criador tem sido usurpada. Desde o início. E temos exemplos, Satanás, por exemplo. Satanás tentou ocupar o lugar do Criador, querendo tomar o lugar da maior autoridade, da autoridade suprema, do supremo ser, que é o nosso Deus. Também temos exemplo de Israel. Israel tinha Deus ali como governante, Deus era o rei daquele povo, e aquele povo de repente pediu um rei para governar. Eles pediram um rei humano, colocando um rei humano no lugar do próprio Deus. E nós vemos o desfecho de Satanás, que foi lançado, ele foi expulso do céu, e também nós vemos o que Israel passou por causa das suas escolhas, tudo que Israel passa por causa das suas escolhas. Era simplesmente obedecer à voz de Deus, mas não quiseram assim. Então tem vários exemplos de pessoas na Bíblia Sagrada que quiseram tomar o lugar do próprio Deus e se deram mal. Então não vale a pena. Deus, ele é a autoridade suprema, e a sua autoridade jamais poderá ser tomada, jamais poderá ser usurpada, ou seja, jamais alguém poderá sentar no trono do próprio Deus e fazer o que ele faz. Ele tem o controle de tudo, ele é poderoso, ele é maravilhoso e também tem a resposta certa para toda a sociedade, para nós, para o povo aqui do meu bairro, para o povo da minha cidade, do meu estado, do meu Brasil, do seu Brasil. Letra B, devemos prestar contas às autoridades. A Bíblia relata que todos deverão prestar contas a Deus de tudo o que fizeram durante o tempo de vida nessa terra. Mas a Bíblia também nos mostra que devemos prestar contas às autoridades. Letra C, dê às autoridades o que é delas, e a Deus o que é de Deus. Em Mateus 22, Jesus disse aos discípulos: dê ao imperador o que é do imperador, e dê a Deus o que é de Deus. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando foi questionado sobre a questão do pagamento de impostos, então Jesus falou: cada um deve respeitar quem merece respeito. Se é para pagar imposto, vai pagar imposto também. Vocês que seguem a mim, ali os discípulos, os que estavam ao redor de Jesus, eles estavam aguardando a resposta ansiosamente, pensando que Jesus fosse se revoltar com a ordem daquele lugar. Não, Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E dessa forma muita gente ficou decepcionado com Jesus, porque achou que Jesus se levantaria contra o império, contra as ordens dos governantes ali. E essa foi a decepção de muitos, inclusive Judas. Judas ficou decepcionado, porque pensava que Jesus era o Messias que libertaria todo o povo das amarras do Império Romano, daqueles que tomavam conta ali do povo de Israel. Não, mas Jesus, o projeto do nosso Senhor Jesus era muito maior, era para alcançar toda a humanidade, inclusive os judeus, mas não neste ponto. A autoridade estava instituída, a autoridade foi instituída por Deus, e Jesus, ele também respeitou a isso. Até o próprio Jesus, ele também foi temente, ele foi obediente às regras. Vivemos neste mundo, é necessário, e até o dia que o Senhor voltar, é necessário que nós também possamos ser obedientes às leis, e que os nossos alunos entendam isso, que é importante falar sobre autoridade. E eu acho que é maravilhoso, defendo que todo aluno deve estar na sua faixa etária, na classe certa, para aprender tudo aquilo que é necessário. Já pensou se o aluno passa por esta fase sem aprender isso?
é algo que é uma etapa que será pulada. Então é importantíssimo essa questão da autoridade, justo no momento em que eles estão se desenvolvendo. E acontece muito de jovens, né, de pré-adolescentes, jovens, juvenis, estarem em momentos de rebeldia nessa faixa etária da vida. Mas falando sobre autoridade, é um passo grandioso para que esse aluno seja, assim, obediente às autoridades, obediente a Deus, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, professores. E nós vamos aqui para a dinâmica para realizarmos em sala de aula. O tema dessa dinâmica é respeito às autoridades. O objetivo é ensinar que respeitar as autoridades, pais, professores, líderes, pastores, etc., é uma forma de obedecer a Deus e viver em harmonia. Materiais necessários: uma venda, cadeiras ou obstáculos pequenos para criar um caminho, uma Bíblia, passo a passo. Monte um pequeno circuito com obstáculos, cadeiras, cones ou mochilas, né? Um pequeno circuito, um trajeto com obstáculos. Escolha o líder, escolha um voluntário para ser o líder. Ele vai guiar o outro voluntário, né? O outro colega que estará vendado. A instrução: o líder deve orientar o vendado. Então, o líder, o voluntário, né? O aluno que é o líder, ele vai orientar o que está vendado. Um passo à frente, vira à direita, vira à esquerda, abaixo, para não cair nos obstáculos. Os outros participantes não podem ajudar. Tem que ser o líder. O líder tem que dar conta da tarefa. Troca de papéis. Depois de vendado completar o percurso, troque os papéis com o outro par. Reúna todos em um círculo e converse. Como você se sentiu ao ser guiado, né? Após fazer ali a atividade, então pergunte a eles como cada um se sentiu ao ser guiado. Foi fácil confiar nas instruções? E se você não obedecesse, o que poderia acontecer, né? Se não obedecesse, o líder falar: desvia, entra para a esquerda, vai para a direita, o que poderia acontecer? Assim também é na vida. Deus coloca autoridades, pais, professores, pastores, para nos guiar no caminho certo. Quando obedecemos, estamos mostrando respeito e confiança. E para terminar, leia Romanos 13, 1, 2 e explique que respeitar as autoridades é reconhecer que Deus as colocou ali para nos ensinar e proteger. Então, conclusão: quando nós respeitamos as autoridades, demonstramos amor, obediência e confiança em Deus. Mesmo que às vezes não entendamos tudo, seguir com respeito mostra maturidade e fé. Essa dinâmica é bem prática e é muito importante para que os alunos tenham uma melhor compreensão do conteúdo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula.